Salmo de número 24. Está pronto aí? Graça e paz para o Hugo Pinheiro. I am Hugo Pinheiro. Que isso, hein? Chique. Gabs Villanova de Santos, São Paulo, bom dia. Bom dia a todos que estão chegando. Vamos lá. Vamos para o nosso devocional. Vamos para o Salmo 24. Já abriu aí? Já preparou tua Bíblia? Já se preparou? Vamos para o Salmo 24? Vamos lá? Então vamos lá. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Salmo de número 24. Salmo de número 24. Muito bom dia para Thalita Alvim, aqui de Machado, nossa prima. Deus abençoe, Thalita. Vamos lá. Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Esse é um salmo davídico, composto para uma situação específica na vida de Israel. A entrada da Arca da Aliança em Jerusalém. A Arca da Aliança, queridos, era uma caixa de madeira revestida de ouro. Tinha 2 querubins na tampa da arca com as suas asas, tocando assim uma a outra, não é? Essa Arca da Aliança continha ali os 10 mandamentos, continha ali uma porção de maná, vara de Arão, tinha ali alguns objetos. E ela, muito mais importante do que esses objetos que continham nela, ela de fato era a presença de Deus. A presença de Deus estava ali na arca. E por isso, Davi compõe esse salmo celebrando a entrada da presença de Deus em Jerusalém. Interessante que o salmo, os 2 primeiros versículos falam de um Deus transcendente, né? Um Deus distante de nós, diferente de nós, porque um Deus que não é criação, ele é criador, né? Veja, ele diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Esse é o Deus, esse é o nosso Deus, não é? Ele é esse que é dono da terra. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, ok? Por que é dele? Porque foi ele quem criou. Versículo 2 fala isso. Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Essa é a realidade. É dele porque foi ele que fez. Foi ele quem criou. Foi ele quem fundou. Por isso a terra é dele, a terra pertence a ele e tudo que existe na terra pertence ao Senhor. É dele. Então, nesse sentido, o Deus aqui que Davi está celebrando é um Deus transcendente, é um Deus diferente de nós, é um Deus criador, é um Deus que está no seu alto, sublime trono, dono de todas as coisas, dono da terra, porque ele a criou. Nós somos criatura, ele é criador.
Mas, do verso 3 em diante, Davi passa a destacar, a mostrar que esse Deus que é dono de tudo, esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus, ele quer relacionamento. Ele quer relacionamento comigo e com você. Ele quer relacionamento com a sua criação. Por isso Davi pergunta: quem poderá subir o Monte Santo? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Não é? Ele já fez essa pergunta antes. Você há de se lembrar que antes, nos Salmos, essa pergunta já foi feita. Eu não vou conseguir lembrar agora exatamente aonde foi. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue achar aqui. Eu acho... Será que alguém vai conseguir achar aqui antes de mim? Me lembrar exatamente aonde estava essa pergunta? É no 15, no Salmo 15. Aí a Luísa já tinha colocado aqui, mas é o Salmo 15, isso aí. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aqui, de novo, o salmista volta a fazer essa mesma pergunta. Né? No Salmo 24, a gente tem o salmista perguntando algo muito semelhante. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas é a resposta. Não apenas as mãos limpas, mas aquele que tem o coração puro, que não recorre a ídolos falsos, nem jura por deuses falsos. Esse é quem poderá entrar no santo lugar. E, obviamente, você já sabe, a gente já estudou isso, nenhum de nós pode olhar para essa descrição e dizer: esse cara sou eu, ou essa irmã sou eu, não é? Nenhum de nós pode olhar para essa descrição e dizer: eu tenho as mãos limpas, o meu coração é puro, eu não recorro aos ídolos, não juro por deuses falsos. De forma perfeita, nenhum de nós pode dizer isso, não é? Essa é a realidade. Mas, existe um, o Rei da Glória, Ele que viveu a eternidade passada, desfrutou a eternidade passada em perfeita harmonia, comunhão e amor com Deus o Pai, Deus o Filho, decidiu se tornar carne, decidiu habitar entre nós, decidiu viver entre nós. Ele era a presença de Deus entre os seres humanos, muito mais forte e clara do que a Arca da Aliança. Jesus Cristo, o próprio Deus Filho encarnado na pessoa de Jesus Cristo, sendo ele a imagem invisível, a imagem do Deus invisível, como Paulo nos ensina lá na carta aos Colossenses. Ele é essa pessoa, não é? Ele é essa pessoa que não apenas pode subir no monte do Senhor, mas, se eu não me engano, no Salmo 6, no Salmo 2, versículo 6, Davi já disse que é Deus dizendo, né? Davi está citando Deus: eu mesmo estabeleci o meu reino em Sião, no meu santo monte. Ele não apenas pode adentrar o santo monte, mas ele foi estabelecido por Deus no santo monte de Deus, ok? E é interessante que diz assim: ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Deus abençoa Jesus, Deus salva Jesus da morte através da ressurreição, comprovando que aceitou o sacrifício propiciatório de Jesus em nosso lugar, não é? Ele é ressuscitado dentre os mortos, ele é abençoado por Deus, e eu e você nos tornamos beneficiários dessa bênção à medida que cremos em Jesus Cristo como nosso
único e suficiente Salvador. Nos arrependemos de nosso pecado, cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então as bênçãos imputadas a Jesus por Deus, a salvação dada a Jesus por Deus Pai, o ressuscitando dos mortos, é imputada também a nós, os que cremos, ok? Interessante, eu acredito que essa seja a primeira vez que a palavra bênçãos aparece aqui nas nossas devocionais, falando sobre Deus abençoar. É importante a gente pensar sobre isso, entender isso, porque existem alguns lugares nos Salmos, e eu acho que em alguns lugares isso vai ficar até mais claro, mas é importante a gente já ter isso estabelecido. A gente precisa entender algo, queridos. A gente precisa entender algo que, se a igreja evangélica brasileira entendesse, mudaria completamente a igreja evangélica brasileira. O que é esse algo? Existem vários lugares no Antigo Testamento em que bênçãos, em que prosperidade são prometidas ao povo de Deus. Vários lugares, em que fala sobre bênção, fala sobre prosperidade. Em alguns lugares fala sobre questões específicas mesmo, de bênção material. Qual é a grande questão? A grande questão é, infelizmente, as pessoas não entendem que a Bíblia, que Deus, durante o período em que a Bíblia foi escrita, Deus fez alianças diferentes com o seu povo. E no Antigo Testamento, eles estavam vivendo duas alianças. Nesse momento aqui, eles estavam vivendo duas alianças. A aliança mosaica e a aliança davídica. A aliança mosaica era uma aliança condicional. Deus fez essa aliança com Moisés. Moisés era o intermediário. E a aliança mosaica tinha condições. E ela tinha promessas de bênção e de maldição. Tanto as bênçãos quanto as maldições da aliança mosaica eram bênçãos e maldições físicas, terrenas, ok? Deus promete terra, Deus promete prosperidade na terra, Deus promete toda sorte de bênçãos materiais ao povo de Israel, que era um povo físico. Deus tinha um povo físico, uma nação física, ok? E essa nação física, Deus promete bênçãos materiais. Mas Deus não tem mais uma nação física. O povo de Deus não é mais uma nação. E nunca mais será. Nunca mais será. Você vai se lembrar disso. Nos anos 2000, era muito comum grupos de louvor, em apresentações. No meio das apresentações, grandes grupos de louvor, eles faziam profecias, às vezes em estádios lotados, dizendo que profetizava que o Brasil ia ser a nação cujo Deus é o Senhor. Bom, já está em 2024, né? Faz 24 anos, isso não aconteceu. E deixa eu te contar, não vai acontecer. Porque este não é o plano de Deus. O plano de Deus não é ter uma nação. O plano de Deus não é isso. Ele fez no Antigo Testamento, ele formou Israel como a nação dele. Hoje o plano dele não é esse. O povo de Deus hoje é formado por gente de toda raça, de toda tribo, de toda língua e de toda nação. O povo de Deus hoje se chama igreja. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Esse é o povo de Deus. Deus não planeja fazer de nenhuma nação o povo dele. Nenhuma. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu volto a falar isso. A Michelle Bolsonaro, as falas dela soam essa teologia. Dessa ideia de que Deus vai fazer do Brasil a nação cujo Deus é o Senhor. Gente, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Tá bom? E eu posso falar aqui sobre isso com muita tranquilidade, porque eu votei no Bolsonaro nas duas eleições dele, tá? Então, mas eu só não sou um bolsonarista cego. Eu sou um cristão que avalia tudo com a palavra de Deus.
inclusive as pessoas e as falas políticas, tá? Então, o Brasil não será a nação cujo Deus é o Senhor. Graças a Deus por isso. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é a igreja. É a igreja. Presta atenção. E a igreja não é um povo físico. A igreja é um povo espiritual. Espiritual. Ok? Espiritual. E a aliança que Deus tem com a igreja é uma aliança superiora, diz o autor de Hebreus. Superiora. Porque ela não é feita através de sangue de animais. Ela não é feita através de sangue de animais. Ela é feita através do sangue de Jesus. E as bênçãos que Deus tem para o povo dele, na aliança que nós vivemos hoje, são bênçãos espirituais. Em lugar nenhum do Novo Testamento, da Nova Aliança, você encontra Deus prometendo bênçãos materiais à igreja. Você não encontra isso. Você não vê isso. E quando você olha para os discípulos, por exemplo, que seguiram a Jesus, os apóstolos, você vê a vida de Pedro, você vê a vida de Paulo, você vê a vida de Tiago, você vê a vida de Filipe, você vê a vida de João, todos eles morreram na miséria. Morreram na miséria. Nenhum deles teve vida próspera à luz deste mundo. À luz deste mundo. Ok? Essa não é a promessa de Deus para nós. A promessa de Deus para nós são bênçãos espirituais. Salvação em Cristo Jesus. Prosperidade espiritual. Crescimento espiritual. Crescimento à semelhança de Cristo. E a salvação por toda a eternidade. Ok? Salvação por toda a eternidade. Então, é importante entender isso. É importante entender isso, tá? Nós não temos bênçãos materiais prometidas a nós. As promessas eram ao povo de Israel, que era o povo pactual de Deus no Antigo Testamento, ok? Então é importante entender isso. Mas esse rei que pôde entrar no monte do Senhor, que pôde entrar no seu santo lugar, esse rei de de mãos limpas e coração puro, esse rei, um dia ele voltará. Um dia ele retornará. Um dia ele retornará para reinar sobre todo o universo, sobre todo o mundo. Ele retornará, estabelecerá o seu reino e nós participaremos juntos com ele no reino, nesse reino que será formado por gente de toda raça, tribo, língua e nação. E a gente pode cantar o Salmo 24 a partir do versículo 7, ler o Salmo 24 a partir do versículo 7, com essa expectativa da volta de Jesus. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu não sei você, mas eu anseio o dia em que o Rei da Glória voltará. Eu anseio o dia em que eu poderei ver a face do Rei da Glória. O dia em que o Rei da Glória estará entre nós de novo, reinando, governando com justiça sobre todos nós. Eu não vejo a hora de estar diante do Rei da Glória. Mas um dia ele voltará. Um dia ele voltará. E a gente vai poder adorar a ele por toda a eternidade juntos, convivendo com ele em plena e perfeita comunhão, uns com os outros e com o Rei da Glória. Louvado seja Deus. Maranata, Loriete. Maranata. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Nós vamos orar ao Senhor. Vale da Visão. Coletânea de orações puritanas. É isso aí, Jaque. Aguardo o dia. Eu vou orar a oração que está na página 57. O sangue precioso se chama essa oração. Página 57 do livro Vale da Visão, coletânea de orações puritanas. Ok?
Coletânea de orações puritanas. Senhor Jesus, ante a tua cruz ajoelho-me e vejo a odiosidade do meu pecado, minha iniquidade que te fez maldição, o mal que suscita a severidade da ira divina. Mostra-me a enormidade da minha culpa por meio da coroa de espinhos, das mãos e pés perfurados, do corpo moído, dos brados agonizantes. Teu sangue é o sangue do Deus encarnado, com infinita dignidade, com valor além de toda compreensão. Infinito tem de ser o mal e a culpa que exigem tal preço. O pecado é minha doença, meu monstro, meu inimigo, minha víbora. Nascido quando nasci, vivendo enquanto eu viver, agindo sobre o meu caráter, dominando minhas faculdades, seguindo-me como a minha sombra, misturando-se a cada um dos meus pensamentos, grilhões que me subjugam no reino da minha alma, a um pecador como eu. Por que deveria o sol dar a sua luz? A um pecador como eu, por que deveria o ar dar-me o fôlego? Por que deveria a um pecador como eu a terra dar um fundamento? Por que deveria a um pecador como eu a terra nutrir-me com seus frutos e com suas criaturas servir-me? Todavia, as tuas misericórdias me cobrem. Teu coração se apressa em meu socorro. Teu amor suporta a minha maldição. Tua misericórdia assume os açoites de que eu era digno. Permite-me andar humildemente, mas prostrante, na mais prostrante humilhação, banhado em teu sangue, com uma consciência pura, triunfando gloriosamente como um herdeiro da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira. Está começando. Está começando os últimos dias de Jesus. Os últimos dias de Jesus. E a gente se lembra disso, de que nós estamos debaixo do sangue precioso do nosso Salvador. Que a gente possa sempre se lembrar disso, que é o sangue precioso derramado na cruz do Calvário, que garante para nós acesso a Deus Pai e uma esperança futura, perfeita e bendita e viva, de que viveremos para sempre com Ele. Amém?